vão ser cíclicos, né? Eles vão ter picos, depois baixar, depois vão ter picos de novo. E o princípio básico mesmo de solução desse problema é a obtenção de uma vacina, né? Assim como, por exemplo, para os vírus da gripe, já existe um complexo de vacinas, mas mesmo assim ela não atinge todas as cepas existentes para esse vírus, que a gente nunca está imune a todas. Então, eu acredito que no caso do coronavírus, pode ser que esse seja o caminho. Espero que não. Espero que a gente tenha só essa cepa viral mesmo, deste coronavírus, e que uma vacina potencialmente existente possa solucionar de vez o problema, né? A existência. Mas eu acredito que, se não for o caso tão imediato, sim, a gente vai ter que ter o convívio com esse vírus circulando por aí. E aí entender como é que está a imunidade nossa. Né? Por exemplo, eu que vivo em centros de saúde, eu tenho visitado hospitais, laboratórios, tudo, eu hoje me sinto curioso de saber se eu já não tive contato. Então, por exemplo, muitas pessoas podem não ter sido sintomáticas e já ter tido contato com o vírus. Então, precisaria entender esse lado também para se conseguir mensurar e chegar a uma data, uma suposta data de erradicação ou de vida normal. E o índice de mortalidade dele tem sido mais, assim, estatisticamente, aparentemente parece que afeta mais pessoas idosas, né? Ou com alguma situação que possa... algum comprometimento da saúde, não é isso? Existe esse padrão. Quando a infecção chegou no Brasil, existia esse padrão estabelecido lá fora, né? Principalmente na população europeia. Mas, por exemplo, eu já vi estatísticas onde pessoas entre 39 e 50 anos têm um índice razoável de óbitos. Então, eu acho que a gente ainda não tem condição. A gente vê relatos de pessoas jovens sendo, né, falecendo. Aí precisa se avaliar muito a questão das comorbidades, né? E a gente vê, por exemplo, casos de pessoas idosas que de 90 e tantos anos que sobreviveram. Claro, não foi assim uma situação onde elas ficaram bem, né? Elas tiveram impacto, sim, da doença, mas se restabeleceram. Então, eu acho que essa estatística ainda, hoje, ela não pode ser 100%, vamos dizer, né? Eu acho, pelo que tenho lido, acompanhado, repito, porque o que eu tenho feito nas minhas atividades é pensar na bancada do laboratório. Mas é claro que essas informações a gente compartilha, porque precisa entender como é que está a demanda local, né? Então a gente tem todo esse lado, mas claro que não é a minha expertise, eu estou dizendo sempre, opinando por aquilo que me chega de informação, né? Então eu penso que ainda talvez seja cedo para estabelecer que existe realmente um público realmente mais suscetível que outro. Por exemplo, a gente lá na ginecologia, no departamento de ginecologia da Escola Paulista, hoje a gente está verificando, a gente viu uma estatística onde o número de homens também que vão a óbito por conta do Covid é maior do que nas mulheres. Olha só. Então, mas será que de fato é isso mesmo? Precisa entender como é que, né? Por exemplo, os homens, será que são mais expostos do que as mulheres? Precisa, então, tirar, sabe, uma série de fatores para se chegar nessa estatística correta. Fato é, as pessoas que realmente têm questões pulmonares já afetadas, né, as questões cardíacas, realmente, as questões renais, elas realmente são mais... Tem que tomar mais cuidado, né, com elas. Mas eu também não vejo se eventualmente uma outra situação de saúde também não possa comprometer, né? Enfim, eu acho que ainda é cedo para se estabelecer 100%. Posso estar, claro, como esse nosso bate-papo vai se tornar público, eu com certeza vou ser questionado por muita gente muito mais bem informada do que eu,
com certeza. Mas é como eu falei, a minha opinião expressa através de informações que recebo. Não, e até porque, até para que todo o público possa entender, uma informação científica, ela depende de dados, ela depende de como essa estatística é feita, né? Não é só uma estatística científica, não é uma conta simples de matemática, né? Exato. Então, assim, depende da perspectiva que o pesquisador está avaliando. Então, e aí vai, gradativamente, vai se chegando a alguns consensos, né? E mesmo assim, existem divergências entre os próprios cientistas, não é isso? Eu tô falando, tô pedindo para você comentar sobre isso, porque pode parecer, para quem não é da área da ciência, ou para quem está começando, pode parecer que às vezes uma informação é definitiva, e não é, né? Ela, dependendo Claro. de como essa Claro, informação é avaliada. Existem inúmeras linhas de pesquisa, né? Às vezes você está falando sobre o Covid, mas às vezes assim, a gente tem o mesmo ponto que é o Covid, mas eu tenho uma perspectiva diferente da outra linha de pesquisa, do pesquisador vizinho ao meu laboratório. Por exemplo, eu quero entender como é que é o impacto hormonal nas mulheres do Covid. E ele quer verificar um outro aspecto dentro do organismo humano do impacto do Covid. Então, são inúmeras informações geradas dentro dessas linhas de pesquisa que precisam ser refinadas, às vezes confrontadas ou às vezes agregadas, né? Então, por exemplo, como eu falei, a gente tem uma ideia de que o número de homens que vão a óbitos pelo Covid é maior do que das mulheres, ok. Mas a questão hormonal, como eu mencionei, influencia? A questão de exposição é maior dos homens? Então já são 2 fatores que precisam avaliar. Vamos pensar em mais um. Dentro desses homens, qual é a faixa etária? Será que a população daquele local amostral mostrava que tinham homens mais velhos em quantidade do que mulheres? Então tem uma série de fatores que precisam ser agregados para se chegar realmente num consenso. E consenso realmente difícil mesmo de ter, porque, como eu falei, cada profissional, cada pesquisador, ele tem uma linha de pesquisa que precisa ser atendida, que ele quer, né, estabelecer a sua concretização de informação para aquela teoria. E para a gente poder finalizar, Perfeito. Como pesquisador, como cientista, né, e também como pai de família, qual é a sua mensagem? O que nós devemos, assim, como nós devemos agir, como nós devemos pensar com relação à pós-pandemia, digamos assim, né? O que devemos fazer agora para encerrar essa pandemia e o pós? Sem querer puxar sardinha, primeiro, confie na ciência, acima de tudo. Se as bases da Organização Mundial da Saúde dizem que o isolamento, o distanciamento é uma ferramenta importante para que você fique respaldado ou protegido de uma potencial contaminação, se isso é o padrão que eles estabelecem, então vamos respeitar isso, porque tem fundamento. Como eu falei, a gente ainda não sabe, não conhece o vírus em relação ao organismo humano a fundo. Então, não é porque eu tenho 65 anos somente que eu não posso ter contato com o vírus. Até posso, mas assim, eu não sei. Às vezes, assim, deixa eu refazer. Às vezes o cidadão ele tem mais de 60 anos, mas ele corre uma maratona. Mas não quer dizer que ele não vá sofrer algum impacto do vírus porque ele tem a saúde perfeita. Da mesma forma, um jovem de 20, 25 anos, na sua plenitude, também pode ser impactado. Então, assim, vamos seguir o que a ciência diz. Se a ciência disser para a gente, evite o contato com o outro para que você não se contamine, vamos usar isso como padrão. Se eventualmente lá na frente disser assim, use determinada droga, determinado medicamento como sendo profilática no contato,
Se vem de uma base científica, vamos acreditar. Eu acho que esse é um princípio que a gente tem que sempre levar em consideração, porque a geração desse conhecimento, ela vem de pessoas muito preparadas para isso, né? Então, não basta que chegue alguém e diga para você, tudo bem, tem todos os aspectos. Aí eu vou entrar no mérito político, né? Existem todos os aspectos associados, Existem todos os aspectos associados, que a gente realmente precisa sobreviver, a gente precisa se alimentar, a gente tem onde morar, tem tudo, né? Tem essa questão, claro. Não tem como dizer ninguém que está negando isso, que o nosso papo, por ser voltado para a ciência, não tem ninguém negando essas dificuldades, né, na sociedade, que fique claro isso. Mas, assim, quando você tiver que parar para pensar e priorizar, priorize o que diz a ciência. Eu acho que, acima de tudo, temos que nos manter ainda bastante firmes nisso. Eu acredito que a gente ainda tem alguns meses à frente de pico. E aí, sei lá, não consigo mensurar prazo, mas aí lá na frente eu tenho certeza que a gente vai ter um número bastante grande de pessoas que nem perceberam, mas já tiveram contato. E aí, aos poucos, a vida vai voltando ao normal. Mas priorizem sempre os conhecimentos científicos. As sugestões dadas com base na ciência, realmente elas são as mais eficazes. Tá certo, doutor Marcos. Eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço o convite, imagina. Esse bate-papo tão informativo, científico, né? Espero que agregue bastante para os alunos, como eu disse, para os alunos de ensino superior, para os alunos de ensino médio, né? Para que, além de despertar o gosto pela ciência, que também sirva para a gente ter um pouco mais de informação, um pouco mais de tranquilidade e passar por essa crise de uma forma... Se não dá para acelerar o processo, pelo menos a gente passa de uma forma um pouco mais tranquila, né? Exatamente. Já agradeço muito a oportunidade aí do bate-papo. Espero tenha contribuído de alguma maneira para que as pessoas entendam como é que é esse lado bancada, né? O lado do diagnóstico, porque é uma ferramenta realmente fundamental nesse processo que vivemos hoje, ter o resultado do diagnóstico com qualidade, né, para realmente orientar as condutas médicas e nos colocar sempre à disposição. Se precisarem, você tem meu contato. Sim. Seu telefone vai começar a tocar. Opa! Vamos aqui. Passar o contato para os estudantes, eles vão te procurar. Não tenha dúvida. Estou à disposição sempre. Valeu. Doutor, muito obrigado. E para todos que nos assistiram, muito obrigado, gente. Um forte abraço a todos. Eu que agradeço, imagina. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu.